Só que parece que essa visão não está funcionando, porque a realidade da grande maioria é uma realidade insatisfatória, mostrando que esse modus operandi, ele talvez não seja o melhor modo de funcionar na vida. Aí a gente volta lá para o Sermão da Montanha, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Ah, mas Horácio, então você está falando para a gente não fazer nada? Não é isso. É entender que há uma grande diferença entre esta ideia arraigada do difícil, do ter que me esforçar, e entender o que é atuar com foco, com comprometimento e com dedicação. A dedicação, ela é algo extremamente importante. E o que é se dedicar? É agir com comprometimento e com foco. Isso não tem nada a ver com esforço. Percebe? Isso faz sentido para vocês? Digita aqui no chat para a gente saber se isso faz sentido para vocês. Isso tá claro a distinção entre se dedicar na vida e se esforçar na vida. Eu sei que sempre quando eu toco nesse assunto as pessoas ficam incomodadíssimas, porque num primeiro momento elas acham um absurdo. Como assim? Como assim não se esforçar? Como assim? Eu só vou conseguir se eu lutar. Porque esse é o paradigma comum. Mas aí quando você olha para a natureza, você olha para o teu corpo, você olha para o universo, você entende, não há esforço. Há fluxo, há movimento. Não é? Há um fluir dinâmico. E a proposta central desta aula é fazer vocês lembrarem disso, porque está em você. Essa memória está em você. Ela está lá na tua essência, porque a sua essência espiritual, a consciência em si, que é imaterial, nós falamos isso na primeira aula, para você que está chegando agora, pegando essa aula de cara, eu recomendo que você assista a primeira aula, e eu coloco isso, que é a nossa essência imaterial, não é? Se nós somos essencialmente imateriais, não tem como haver esforço para uma coisa que não tem matéria. Percebe? E então percebemos que a nossa subjetividade, a consciência em nós, a percepção, o funcionamento da nossa percepção é um catalisador de realidades. Você pode mudar a sua realidade a partir do momento que você se permite mudar a sua percepção. E a partir desta ótica, todo o estudo que o Dr. Hawkins realizou e compilou, estruturou exatamente a compreensão de que nós somos regidos por níveis de consciência, e cada nível de consciência ele determina um padrão emocional, ele determina uma série de características que irão influir na sua vida. Tanto é que a obra principal do Dr. Hawkins, né, Poder versus Forças, ou Poder contra a Força, o que ele coloca no título? As determinantes ocultas do comportamento. O que ele quer dizer com isso? Que o seu comportamento ele está sendo determinado por um campo de energia consciencial que irá te colocar num modo de ver a vida, irá te levar a uma maneira de se posicionar diante do mundo. E a partir dessas descobertas que ele desenvolveu, ele criou uma espécie de mapa que seria um mapa da consciência que ficou conhecido como escala Hawkins. Nós já vamos entrar para explorar esse universo da escala Hawkins, que é fascinante. É claro que aqui hoje a minha ideia central é fornecer subsídio para que você primeiro se recorde disso. Você não está aqui nessa experiência para se esforçar. Eu sei que incomoda. Quando se ouve isso lá no fundo,
tem aquele pequeno eu rabugento, né, que está dentro da sua cabeça, que ele fica incomodado porque ele passou a vida inteira sendo catequizado pela cultura, pelos pais, que os pais são os primeiros representantes da cultura que nós temos contato. E esse paradigma ele vem sendo, não é, passado de geração a geração. Então, quando você começa a se abrir, peraí, realmente, eu posso ver a vida de uma outra forma. Não é? A vida, ela em si é um grande campo de possibilidades, que não tem nada a ver com um campo de batalha. Mas, Horácio, a vida é difícil. Não, mas é a sua crença que a fez difícil. Você pode mudar isso a qualquer instante. Mas todo mundo vive assim. Eu sei que todo mundo vive assim. Mas você não é todo mundo mais. Você que chegou até aqui, algo me diz que você está pronto para se conceber como um indivíduo único que pode exercer uma certa influência sobre a sua própria experiência de vida. Agora, se você continuar preso no coletivo, que é um problema isso, porque nós tendemos a achar que o que a maioria reproduz é o correto. Antigamente todos achavam que a Terra era plana e todos estavam errados. Todos estavam errados. Eu sei que essa ideia antiquada está voltando de novo, é uma coisa até surreal. As pessoas estão voltando a acreditar que a Terra é plana. É só você entender um pouquinho de física para você compreender que, não é, a Terra não é plana. Mas quando você começa a entender que não necessariamente aquilo que a maioria reproduz é o correto, é o certo, o que a maioria reproduz é apenas o que a maioria reproduz. Se a maioria é ansiosa, isso não quer dizer que a ansiedade é normal. Se sentir ansioso é normal. Ah, mas todo mundo é. Todo mundo é, isso não quer dizer que esse comportamento é um comportamento saudável. Não é interessante? Então, eu estou colocando isso porque quando a gente começa a trilhar um caminho genuíno de transformação, que é a nossa proposta, tudo que eu apresento e oriento na minha mentoria é exatamente um caminho disruptivo. Por quê? Porque exige que você saia da lógica do balde do caranguejo. Sabe a lógica do balde do caranguejo? Tá os caranguejos lá na base do balde. Quando um começa a sair, geralmente o balde que tem caranguejo, você não precisa tampar. Por quê? Quando um caranguejo começa a escapar lá do grupinho, ele tá escalando a parede do balde para sair, vem um caranguejo lá de baixo, puxa a perninha dele. Não, você vai ficar aqui, todo mundo tá aqui porque você vai sair. É mais ou menos assim. Então, o primeiro movimento para uma transformação genuína, eu falo isso por mim. Falo baseado na minha experiência de vida. O primeiro movimento de transformação que vai acionar a ignição para uma revolução na sua vida, uma revolução positiva, obviamente, é você, a partir de hoje aqui comigo, considerar que você não é mais todo mundo. Você não é mais igual a todo mundo. Você não é mais a multidão. É você e a multidão. Você é dotado de uma raridade, de uma singularidade. Você é uma expressão única deste universo. E por ser único, você tem uma maneira e um lugar muito específico na própria vida. E quando você se permite estar neste lugar, você então encontra o seu poder. E você só encontra este lugar quando você está em você. E isso aqui me dá uma margem muito grande para falar de algo muito, muito importante e essencial. Não é? Esse lugar que eu me refiro não é um ponto geográfico. Não é um lugar em termos de ambiente físico. Não é uma região na fisicalidade. Esse lugar que eu me refiro é uma dimensão. É uma dimensão em você.
Da mesma forma que quando Jesus falava céu, reino dos céus, ele não estava falando de céu, sky, não é o sky do inglês. Ele estava falando das dimensões universais, que aí é uma outra história muito mais complexa. Então, estar neste lugar significa entrar numa dimensão em você em que ali você encontra o seu poder e usufrui deste poder sutil. Se você quer construir uma mentalidade forte, viver com mais leveza e abrir espaço para os seus melhores futuros possíveis, então fique atento no dia 11/12, pois eu vou liberar uma condição especial para você acessar o Duplo e o Hawkins. Se isso ressoa com você, clica aqui no link da descrição deste vídeo e entra agora no nosso grupo VIP.